Bíblia conforme ela é. E eu convido então os irmãos a nós abrirmos a palavra de Deus em Mateus. Antes eu quero fazer menção do nosso irmão Thales. Antes assim, ele trabalha com o nosso irmão, o presbítero Emanuel. Ele congrega na congregação Nova Esperança. Eu conheci aqui. Você que veio, Thales? Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Nós já estamos aí 4 meses e meio desde que eu assumi essa congregação, aprendendo sobre o Sermão do Monte. E hoje, permitindo Deus, eu vou estar ministrando essa temática. E semana que vem será a última, e na próxima semana a gente fecha o Sermão do Monte. E eu já comecei já a olhar um outro tema que Deus tem colocado no meu coração, para podermos estarmos juntos aprendendo a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, eu lhe peço, usa-me nesta noite como teu instrumento, como vaso do Senhor, que eu possa, Senhor, ministrar a tua palavra com fidelidade. Esteja, Deus, usando-me para a glória do teu nome, que os nossos ouvidos sejam levados, Senhor, a observar a tua palavra, porque a tua palavra, ela gera fé no nosso coração e traz em nós mudança de vida. Eu lhe peço, usa-me para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós comentamos com os irmãos sobre o que o Senhor Jesus ensinou sobre o hábito de julgar as pessoas. E hoje nós vamos entrar sobre a bondade de Deus, que é também conhecido como a carta fundamental da oração. O capítulo 7, o versículo 7 ao 12, é conhecido como a carta fundamental da oração. O Senhor Jesus já tinha explicado, ensinado os discípulos a orar. E Ele vem explicando para os seus discípulos verdades importantes do Evangelho, verdades essas que só podem ser vividas pelo poder do Espírito Santo. Ninguém, nenhum homem é capaz de viver os ensinamentos de Jesus, conforme Ele sempre nos ensinou aqui no Sermão do Monte, se não for pelo poder do Espírito. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós e nos faz melhor a cada dia. Jesus tinha o amor pela oração. Jesus, ele orava. A Bíblia diz que ele passava horas, noites inteiras em oração. Para escolher os discípulos, no começo do seu ministério, ele passou uma noite orando. Para começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por 40 dias. Ele não comia, ele viveu uma vida em profunda comunhão com o Pai. Nós observamos que o Senhor Jesus sempre viveu esta vida de oração, porque ele sabia que a oração era algo muito importante na sua vida, e também ele tinha como objetivo de instruir os discípulos a respeito da oração. Nessa passagem o Senhor nos oferece, segundo um pastor, a carta fundamental cristã da oração, pois o argumento de Jesus era que se um pai fosse capaz de odiar o seu filho, Deus, o Pai Celestial, não negaria jamais ouvir as orações dos seus filhos. E qual é a lição que nós podemos extrair daquilo que nós lemos? A lição que nós traímos desse ensino é que Deus sempre responderá às nossas orações, mas Ele fará
mas Ele fará do seu jeito e da sua maneira. Deus tem 3 formas de falar conosco, de nos responder: sim, não e espere. Ele pode nos atender, dizendo sim, eu vou lhe atender. Ele pode falar não, eu não vou lhe atender. Como Ele não pode falar nada e deixar a gente esperando e aguardando até o tempo que Ele quiser, porque Ele é soberano. E o Senhor Jesus vai começar a dizer para os discípulos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E Ele mesmo responde: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Eu estava hoje, aliás, desde ontem já tinha esboçado bastante o estudo, e eu fui procurar aqui entender nas entrelinhas do texto, e eu fui buscar estudar o que realmente o Senhor Jesus estava dizendo sobre esses verbos, que Ele usa 3 verbos: pedir, buscar e bater. São 3 verbos que Jesus usa: pedir, buscar e bater. E em contrapartida Ele diz: quem pede, recebe, dar-se-vos-á. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Eu estava olhando o significado dessa palavra, do verbo pedir e dar-se-vos-á, e buscar e encontrareis, e bater e abrir-se-vos-á. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, embora o povo era judeu, o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, porque era a língua popular da época. Quando se escrevia, o povo judeu, eles falavam hebraico. Mas a língua que eles escreviam, que era usada naquela época, óbvio, alguém também escrevia em hebraico. Quando os escritos que foram escritos na língua que era usada, universal, até porque naquele período era o período que Roma dominava. E quando um imperador ele assumia um império, ele colocava suas leis, porque o próprio imperador ele se considerava um deus. Então as pessoas tinham que o adorar, tinham que o venerar. O grande problema do cristianismo naquela época, dos cristãos, foi porque eles eram perseguidos. Porque uma vez por ano, isso é história, toda pessoa tinha que chegar diante do imperador e falar assim: César é o Senhor. Ele declarava, ele podia servir outros deuses, não tinha problema. E quando os cristãos chegavam e eles falavam: declare, César é o Senhor, e eles falavam: não, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo, crentes morriam, eram crucificados, mortos, seus bens, tinham os bens, eles tiravam os bens deles, separavam eles da família, eram presos por não confessar que César é o Senhor, mas que Jesus é o Senhor. Os crentes do Novo Testamento sofreram muito, mas sobre a escrita do Novo Testamento, então ela é escrita no grego koiné, que era o grego usado na época. Hoje o grego atual ele é um pouco diferente. E esse verbo pedir, eu estava lendo hoje, e dar-se-vos-á, aitt kai dotesestai, que significa pedir e dar-se-vos-á. E esse verbo pedir, ele está no grego, os verbos são um pouco diferentes. Ele está dando continuidade, porque no verbo do grego existe o presente, o imperativo, presente imperativo, que é no sentido de dar continuidade. Nesse sentido ficaria assim: peçam sempre e sigam pedindo, procurem sempre e sigam procurando, batam sempre e sigam batendo. É esse sentido que o Senhor está falando. Peçam sempre, tem um movimento, tem uma continuidade. Peçam sempre e sigam pedindo, procurem sempre e sigam procurando, batam sempre e sigam batendo. É no sentido de
que dá uma continuidade, ou seja, eu pedi hoje, eu peço amanhã, peço depois da manhã, pedi ontem, eu vou dando uma continuidade. É isso que Jesus está falando. Vocês vão pedir hoje, vocês vão pedir depois, vocês vão continuar pedindo. E Jesus, quando falou pedir e dar-se-vos-á, ele está referindo justamente essa palavra, esse texto, de pedir dando continuidade. E é interessante que hoje eu também estava buscando o significado do verbo pedir. Pedir significa petição de quem está em posição inferior àquele a quem a petição é feita. Então a gente pede a alguém, nesse sentido que ele está falando aqui, alguém inferior que está pedindo a alguém superior. E é justamente esse é o significado. Você pede a Deus que é superior, você pede hoje, você vai pedindo, você vai pedindo, você vai pedindo, porque quem pede, recebe, e o que busca, encontra. Mas quando nós olhamos, para a gente interpretar um texto, irmãos, a gente tem que olhar o contexto. O texto sem contexto, ele abre para uma probabilidade de heresias, porque existe uma palavra que ela é bonita, porém não é aquilo que eu quero. Eu não posso forçar o texto. A Bíblia, eu não posso forçar a Bíblia no meu molde, daquilo que eu queria, porque ela tem uma interpretação, só uma interpretação, porque o Espírito Santo, ele é quem inspirou homens, só existe uma interpretação. Então eu tenho que buscar uma fidelidade na interpretação. Por qual razão nosso Senhor proferiu essas palavras nessa altura do discurso? Porque elas aparecem nesse estágio específico do Sermão do Monte. Aí eu fico encantado como Jesus veio falando. Por quê? O Senhor Jesus, no capítulo 7, e ele começou antes, no capítulo 6, fala sobre esmola, jejum, a oração, o tesouro no céu, 2 senhores, a riqueza. Ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre o julgar. E os discípulos, de certa forma, começaram a ficar preocupados. Como viver essa vida? Como eu viver essa vida nos padrões que Jesus quer para a minha vida? Aí Jesus vai dizer assim, ele diz, vocês vão pedir e vai ser dado. Porque o Senhor Jesus também, ele recomenda, olha aqui o versículo 7, o capítulo 1 ao 6 e 7, verifica que Jesus mostra o perigo de condenar os outros como se nós fôssemos juízes, cultivando amargura e ódio em nossos corações. E também Jesus recomendou remover a trave do nosso próprio olho, antes de procurarmos extrair o argueiro que está no olho do nosso irmão. Desse modo, o Senhor Jesus mostra-nos o padrão que os seguidores devem ter. Como viver o Sermão do Monte? É uma pergunta. Tudo que nós temos aprendido durante esses 4 meses e meio. Como viver essas palavras que muitas vezes nos confrontam. Palavras que mexem no nosso ego, que ferem o nosso orgulho, que bate de frente à nossa vontade, que freia o nosso coração, que diz que nós estamos errados, que precisamos mudar de vida. Como somos capazes de viver esta vida do propósito do Sermão do Monte, que é na verdade a carta magna, a constituição do Evangelho está aqui, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se nós observarmos isso e procurarmos viver, nós vamos entender e vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Como viver isso? Aí Jesus fala assim, como viver somente pela graça, e como obter essa graça? Pedindo. Aí que nós vamos observar um paralelo, quero fazer um paralelo dessa versão do Mateus capítulo 7 com Lucas capítulo 11, que o Senhor Jesus vai trazer o mesmo significado, a mesma história, porém com outro olhar, porque Lucas acrescenta algo que não existe em Mateus. Lucas capítulo 11, abra sua Bíblia por favor, Lucas capítulo 11, e nós vamos estar lendo a palavra, e o versículo 5,
Isso aí, eu gosto de ouvir esse barulho de Bíblia. Capítulo 5. Disse-lhes também, porque ele vai contar uma parábola sobre o dever de orar. Qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, não tendo o que apresentar-lhe. E se respondendo ele de dentro, dizer: não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para vos te dar. Digo-vos que ainda que não te levante, dar-lhe-los por ser seu amigo. Digo-vos que ainda que não se levante a dar por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e dará tudo o que houver mister. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. É o mesmo sentido. Aqui Lucas está complementando o discurso do Sermão do Monte, porque Lucas entendeu algo, porque ele acrescenta algumas coisas que Mateus não achou que fosse importante, porque a princípio Mateus foi escrito para a comunidade judaica, para o povo judeu. Mateus tinha o objetivo de provar que Jesus era o Filho de Deus, e Lucas foi escrito para os gregos. Por isso que o Evangelho de Lucas é um evangelho mais filosófico. Quando os leitores da Bíblia começam a ler isso, eles vão entender que em Lucas há uma filosofia maior, palavras mais rebuscadas, um conto de histórias mais profundos, porque os gregos gostavam disso. Já Marcos foi escrito para os romanos. Romanos não gostavam de muita escrita, é uma enxuta escrita. Portanto, o Evangelho de Marcos é o evangelho menor que tem, porque Marcos, Romanos não gostavam de florear assunto. Então cada evangelho é escrito para um tipo de comunidade, e Lucas entendeu por bem acrescentar isto que Jesus tinha falado, porque Jesus começa a falar sobre a oração, e ele falou assim: olha, eu vou contar para vocês uma história. Um amigo vai procurar o outro à meia-noite e disse: amigo, empresta-me 3 pães, porque tem um amigo lá em casa, eu não tenho nada. E a Bíblia fala assim: se esse amigo não for atender ele por ser seu amigo, ele vai entender por causa da importunação. Ou seja, o que Jesus está falando desse pedir é sobre a perseverança da oração. Eu orei ontem, está feito. Como assim? Eu vou orar hoje, escrever minha oração, né? Aí no outro dia eu falo: Jesus, está aqui a oração, eu já vou dormir. Não, não é esse. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que nós nos debrucemos em perseverança. E ele fala: pedi e dar-se-vos-á. Porque Jesus está falando assim: olha, como esse homem, ele vai na casa do outro meia-noite pedir alguma coisa, pedir pães. Esse homem talvez não dá os pães por ser seu amigo, mas dá-lhe o pão por causa da importunação. E Jesus está falando assim: por isso eu digo a vocês, pedi. Ou seja, você pede hoje, você não recebe, é continuidade. Amanhã você pede de novo, depois da manhã você pede de novo. E tem orações que Deus responde num piscar de olhos, e tem outras orações que demoram 50 anos. Por quê? Porque Deus é soberano, e Ele sabe a nossa estrutura e conhece o nosso coração. Deus é Deus, Ele é um Pai poderoso. E também Lucas capítulo 18, Jesus vai falar sobre isso, sobre a parábola, capítulo 18, versículo 1, do juiz iníquo, que a história diz que: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele fala: havia na cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens,
Todavia, como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz. E Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está dizendo aqui, ele conta uma parábola, uma história. Parábolas eram histórias, verídicas ou não, eram contos, que Jesus trazia essas parábolas para trazer uma verdade por trás. Jesus falou de uma parábola, dizendo: havia na cidade uma viúva, que precisava de uma causa, mas naquela cidade havia um juiz que era iníquo, um juiz que não respeitava as pessoas, um juiz que não proferia justiça reta. Mas aquela mulher todo dia chegava e falava assim: fazei-me justiça. Ele falava: não. No outro dia ela chegava: meritíssimo, faz-me justiça. Não quero lhe ver, mulher. No outro dia: faz-me justiça, atende a minha causa. E ele falava: não, não me importunes. Mas todos os dias ela chegava. Aí aquele juiz falou assim: olha, eu sei de uma coisa, eu não temo a Deus, eu não respeito o homem, mas eu quero ter paz. Então eu vou responder a esta mulher, vou fazer justiça para ela, ela me deixa em paz. E Jesus faz isso trazendo a nós o dever de orar continuamente. Você pede hoje, você não recebe, não desanima não, pede mais. Porque pedir é continuar pedindo. Você pede um dia, você pede outro dia, até se tocar o coração de Jesus. Porque Ele, como Deus e Pai, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Aí o Senhor Jesus, no capítulo 7, versículo 9, Ele diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Em Lucas capítulo 11, versículo 12, porque aqui acrescenta outra coisa. Em Mateus fala assim: se um filho pedir pão, seu pai lhe dará uma pedra? Se o filho pedir peixe, o seu pai lhe dará uma serpente? E Lucas 11, 12 tem outra informação que não está em Mateus. Qual é? E se o filho lhe pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Olha as comparações que o Senhor Jesus vem trazer, destacar 3 exemplos. Pede pão, dá pedra. Pede peixe, ganha uma serpente. Pede um ovo, ganha um escorpião. Qual é o pai que faz isso? Será que tem algum pai aqui? O seu filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? É interessante destacar esses exemplos, pois as pedras arredondadas que cobriam a costa do mar eram exatamente da mesma forma, do tamanho e da cor das pequenas migalhas de pão. Jesus traz uma paráfrase, uma comparação, porque naquela época existiam pedras na beira-mar, que eram pedras parecidas com pão, de longe até enganava. E o pai, ele não ia enganar o seu filho. Ou qual é o pai que coloca de um engano para o seu filho, para maltratar? Da mesma forma, a serpente tem a aparência de uma enguia, e segundo as leis judaicas, a enguia não podia ser comida, pois era um peixe impuro, segundo Levíticos 11, 12. O escorpião é um animal pequeno e perigoso, em movimento, parece como uma lagosta no mar, ferrou a vítima com suas 2 pinças, tem um aguilhão na cauda, e levantando-se crava o ferrão por cima do lombo, e a picada pode ser muito dolorosa. Jesus fala assim: qual é o pai que o seu filho lhe pede pão e ele lhe dá uma pedra? Ou seu filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente?
ou se pede um ovo, ele dá um escorpião. Aí Jesus vai responder aqui, o versículo 10, versículo 11: se vós, pois sendo maus, porque a nossa natureza é má, o coração do homem ele é mau, ele é enganoso, mas se nós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Se nós que temos uma natureza má, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. E Lucas capítulo 11, versículo 13, ele acrescenta algo importante desta palavra, que ele fala assim: pois, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ou seja, Jesus está falando assim: ó, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, para viver tudo aquilo que eu tenho ensinado, vocês precisam do Espírito Santo. E se você tem um pai, você é ruim, a natureza adâmica ela é ruim, mas se você sabe dar boa coisa aos vossos filhos, imagine o vosso Pai. Nós temos um Pai. Deus nos deu o direito de chamarmos eles de Pai. Olha só, irmão, Gálatas capítulo 6, 4 e 6, olha que texto. Gálatas 4 e 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quando Deus fala assim: Abba, Pai, essa palavra Abba, ela é um sentido, um termo usado no aramaico. Essa expressão é usada muito em Marcos, que usa termos aramaicos. Quando fala Abba, Pai, ele está dizendo papai. É diferente de falar pai, de papai. Vocês sabem, não tem uma diferença? Quando a gente fala assim, pai, quando você fala assim, papai. Os pais sabem do que eu estou falando. As mães falam assim, mãe, quando fala assim, mamãe, não é diferente? Mamãe, aquilo lá entra no coração da mãe, papai. E nós temos um papai. Por isso que Paulo disse, Abba, Pai, ou seja, papai. O Deus, olha que extraordinário, o Deus que nós servimos, que é o Deus que criou o universo, que Ele põe na palma da sua mão. Esse Deus tão grande, que se faz pequeno, por meio do seu Espírito para morar dentro de nós, Ele nos deu o direito de chamá-lo de papai. Você pode chamar Deus de papai, meu papai. Se eu que sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, imagine Deus que é bom, porque a própria natureza de Deus é a bondade. E quando nós falamos assim, papai, imagina no reino dos céus, no trono de Deus, quando o Senhor recebe a sua oração, alguém lhe dizendo, papai. Quando você abre o seu coração em oração, e muitas vezes lhe falta palavras, mas você fala assim, papai, eu estou aqui, papai. Ele está atendendo, Ele está escutando, Ele te entende, te compreende com profundidade.
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu digo a você, você tem um papai que te conhece, que te entende, que te compreende, e que muitas vezes nós erramos com ele, mas nós pedimos perdão, ele zera a conta. Deus é tão extraordinário, porque às vezes nós perdoamos não perdoando. O homem perdoa, aí quando acontece de novo um problema, ele diz assim: eu já te perdoei aquela vez, aquela vez você me feriu, eu te perdoei. Mas quando Deus te perdoa, a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, ele não se lembra mais, zerou a conta. Nós somos maus, mas Deus é bom. Quando nós erramos com ele, a gente fala: Senhor, eu lhe peço perdão, está perdoado, zerou a conta. Aí ele pega e lança no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. Estou me lembrando de Martim Lutero, que foi um dos pais da Reforma Protestante, no tempo que a Bíblia Sagrada estava querendo amordaçar a palavra de Deus e pregar, não deixar pregar as Escrituras, o povo sendo levado cada dia ao engano e enfado. Levantou o monge Martim Lutero, e Deus usou ele para trazer uma reforma e trazer a Bíblia à linguagem do povo. E um dia tem uma história, Martim Lutero estava sonhando, e me parece que o inimigo perturbou a sua mente. Disse assim: quem é você, Lutero, para promover uma reforma? Olha o seu passado, Lutero. Olha os seus pecados, Lutero. Quem é você, Lutero? E ele ficava preocupado com aquilo e angustiado, até que um dia Deus falou para ele assim: meu filho, eu não me lembro mais desses pecados, porque eu já te perdoei. Esse é o Deus que servimos, e quando nós pedimos, nós recebemos. E por vezes Deus nos responde no momento. Se Ele não lhe respondeu agora, escute isso aqui que eu vou dizer. Talvez você está orando e pedindo, você não recebeu resposta. Sabe por que você não recebeu resposta? Porque Deus sabe que não é o tempo. Imagine para você um menino chegar para o pai e falar assim, menino de 8 anos: papai, compra uma moto para mim, papai. Menino de 10 anos: não, meu filho, eu não posso comprar. Não, papai, compra. Você vai comprar? Porque não tem maturidade. Se pegar, às vezes tem a multa, aquela moto, menino maior grandinho, ele não tem maturidade de trânsito, aquilo vai ser prejudicial para ele, aí você não dá. Aí você fala assim: olha, quando você crescer, você tirar sua carteira, Deus der vida para o papai, aí o papai vai te dar uma moto. No tempo que ele desenvolve a maturidade, ele alcança a bênção. Não é que o pai é mau, é porque o pai sabe que naquele momento, aquilo que ele está pedindo não vai ser bom. É por isso que às vezes Deus não lhe responde no momento, porque ele sabe que não é bom para você no momento. Aí você vai devagarzinho, você vai alcançando maturidade, de repente você toca o coração de Jesus. E por vezes Deus vai falar assim: não, eu tive uma experiência com Deus, eu quero abrir meu coração para vocês. Meu pai faleceu tem 22 anos. E um dia ele estava enfermo. Eu queria meu pai hoje, não como pastor dessa igreja, eu queria ele como meu pai. Eu queria ter ele, porque nós dois éramos muito amigos, de ouvir as conversas dele. Era gostoso, né? Ele me contava, Cristiano, as mesmas histórias todos os dias. E eu ouvia como se eu nunca tivesse ouvido. E hoje eu estou chegando nessa idade, às vezes eu te conto uma história 2, 3 vezes, preocupa não, viu?
Eu te conto como se eu nunca tivesse, o que eu esqueci. Meu pai também era assim, você também vai ficar assim. E eu ouvi ele como se eu nunca tivesse ouvido. Ele falava, ele emocionava. Meu pai às vezes era um pouco, essa questão de às vezes que eu choro quando eu fico cheio de Jesus aqui. Isso meu pai tinha isso também. Aí, meu pai, né? E eu fiz um propósito com Deus quando meu pai estava doente. E eu falei, Jesus, eu vou nessa semana orar 5 horas todo dia. O Senhor curar meu pai. E eu comecei a orar e comecei a jejumar. E o Senhor Jesus, no segundo dia de oração, o Senhor Jesus falou para mim assim: dedica um tempo ao jejum. Aquela voz do Espírito, né? E eu fiquei em jejum o dia todo. Quando deu 24 horas de jejum, que eu fui entregar o meu jejum, o Espírito Santo falou para mim assim: fica mais um pouquinho, fica mais um dia. E eu fiquei. No segundo dia, quando eu fui entregar o jejum, o Espírito Santo falou para mim assim: fique mais um dia, fique mais um dia comigo. Eu tirava 5 horas todo dia com Deus. Eu fazia o seguinte, eu fazia assim, eu lia a Bíblia 15 minutos, cantava 5 minutos e orava 40 minutos. Lia a Bíblia 15, cantava 5, ia 3 horas de manhã e 2 horas da tarde. E aquilo eu comecei a ficar esvaziado do meu eu, e me encher de Jesus. Fui me enchendo de Jesus. E eu falava assim: Jesus, cura meu pai, cura meu pai. Quando terminou uma semana, aquele propósito, aí Jesus falou para mim assim, aí eu falei: Jesus, que eu não tinha coragem de falar, faça a tua vontade. Eu não orava, eu só falava: cura meu pai, Jesus, cura meu pai. Aí nesse dia, depois de uma semana, eu falei: Jesus, mas se essa não for a tua vontade, faça a tua vontade. Aquele dia, eu entreguei meu pai no altar. Pouco tempo depois, Jesus recolheu meu pai. Aquela oração, aquele jejum me preparou para um não de Deus. E Deus às vezes vai nos dizer não. Se Ele nos disser não, fica em paz. Porque Ele que conhece o seu amanhã. Se Ele fala para você hoje: não, meu filho, não vou lhe dar isso, Ele está no silêncio dizendo: não, não insista mais nisso. O que eu digo a você? Confie. Descansa. Porque Ele é Pai. Deus é Pai. Ele está dizendo: coloque tudo no meu altar, meu filho, minha filha. Deixe tudo no meu altar. Se entregue a mim. Como Jesus orou no Getsemane. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele parou e disse: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus foi de novo, os seus discípulos dormindo, e ele ajoelhou. Aí ele usou a expressão que Marcos usa na segunda vez, dizendo assim: ah, papai. Ou seja, papai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. A terceira vez, Jesus entrega tudo no altar. Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não. Você vai ter que enfrentar esse calvário. Você vai ter que ir para essa cruz, meu filho. Mas o não de Deus foi a cruz do Calvário.
Mas a cruz do Calvário, pela cruz, gerou filhos de Deus. O não do Pai, nasce uma igreja poderosa. Porque Jesus, papai, disse: tem que passar, meu filho, pelo Calvário. Porque por meio de você, eu vou, pela tua morte, edificar uma igreja pura, santa, sem mácula. Vai, filho meu, para o Calvário. Mas vai nascer uma igreja poderosa. E aqui estamos nessa noite glorificando a Jesus pela sua morte. Glória a Deus. Aleluia. A resposta de Deus para as nossas orações pode ser um sim também. Deixa o som como estava, irmão. Somente só um pouquinho para mim. Pode ser um sim também. Congregou nessa igreja aqui a irmã Beatriz, vó da Rosângela. As irmãs conheceram ela, né? As mais antigas aqui. Irmã Beatriz era uma figura extraordinária. Uma mulher ilibada, um coração gigantesco, cheio de Jesus. E ela orou por mais de 50 anos para Jesus salvar o seu esposo, vovô Luiz. E o irmão Luiz tinha o vício do cigarro. Ele não conseguia se libertar. O esposo dela fica doente. Meu sogro vai até lá na casa do meu pai, a igreja tinha uma ambulância, pega essa ambulância. Mas antes meu pai vai lá, chama meu pai para fazer uma oração para ele. Naquele dia, meu pai ora por ele. Ele diz assim: hoje eu não quero mais o cigarro. Eu estava lá, o filho dele ofereceu: papai, está na hora de o senhor quer apitar? Ele falou: não fumo mais. No último momento, Jesus alcançou e salvou. Você imagina 50 anos de oração? Por quê? Deus sabe. O que Jesus está falando para nós? Pedir e dar-se usar. Irmãos, eu queria pregar hoje uma palavra assim para você assim: você vai receber a chave hoje, mas eu não posso. Eu não posso, eu tenho endereço fixo. Sou pastor de igreja. Sexta-feira a gente vai estar junto, depois domingo eu vou estar por aqui. Eu tenho aqui, ó, eu tenho endereço, eu não posso mentir para você. Porque se eu mentir para você, depois você vai bater na minha porta. Eu tenho que pregar com fidelidade a palavra. Mas eu digo a você: pede. E eu partindo para já terminar, a garantia que Cristo, de que o suplicante receberá o que pede, baseia-se em alguns aspectos. Vou só apenas citar. Primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A oração não deve ser pelo meu interesse, mas é pelo interesse do reino. Mateus 6,33. Mas, põe aí para nós na tela, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro a bondade e o amor paternal de Deus. Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedir. Deus sabe o que é necessário. Orar conforme a vontade de Deus. O terceiro aspecto, 1 João 5,4. 1 João 5,4 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tem coisas que Deus não vai nos responder, porque não é da vontade dele. E como eu vou saber a vontade de Deus? Sabe como você vai saber? Lendo as escrituras, orando, e Deus vai testificar no seu espírito quando nós nos deixarmos o orgulho do nosso lado. Irmãos, deixa tudo no altar.
fique em paz. Que seja feita a vontade de Deus. Cultivar a comunhão com Cristo. Quarto, Evangelho de João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. E por último, 1 Coríntios 10:31. Se for para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E para finalizar, o versículo 12, que é o versículo dos mais importantes. Eu fiz minhas anotações aqui, na hora que eu fui imprimir, não imprimi ele. Porque tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso aqui, irmãos, é a chave, é algo especial do Sermão do Monte. Tudo que você quer que os homens façam a você, fazei também a vós. Ou seja, eu vou agir conforme eu gostaria que agisse comigo. Eu vou medir na mesma forma que eu gostaria que medisse comigo, porque a mesma forma que eu medir os outros, eu vou ser medido. Eu vou agir com muita justiça, tudo bem, só que a régua da justiça vai te pegar. Então haja com misericórdia. Se a gente agir com misericórdia, nós vamos ser, quando chegar a nossa vez, vai ser nos medido com misericórdia. Age com amor. Plante sementes com amor. Plante o bem, sem olhar a quem. Plante o bem, porque quando for chegar a sua vez, se chegar, eles vão medir você da mesma medida. E o próprio Deus nos medirá conforme a medida que nós medimos. É o padrão de Deus. E às vezes nós queremos do nosso jeito. E eu fico impressionado de ver o ser humano. Às vezes nós temos uma régua de justiça até que não chega na nossa casa. Quando chega, aí quer julgar diferente. Por isso eu digo para os irmãos, a gente tem que aprender a falar menos, tá? Ouvir mais, falar menos. Às vezes julgamos as pessoas, não sabemos o problema da casa, o problema das pessoas. Cuidado. E essa palavra é para você e para mim, viu? Que ela corta aí e corta aqui também. Porque eu sou ser humano, sujeito às mesmas falhas. Portanto, eu deixo essa palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu quero cantar um hino aqui com os irmãos. Eu estou muito feliz, viu? Com o meu Jesus.